Que coisa assim pertinente para o momento, quando o lar realmente é liberto, quando há uma quebra de maldições no seio da família, na vida da pessoa. Como esse assunto ele é extenso também, e o próprio Deus, né, que estipulou ali bênção e maldição, desde o princípio. Se me ouvires, se me ouvires. Até tem uma passagem que o Senhor fala, se me ouvires, comereis até o melhor dessa terra. Se me ouvires, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se não deres ouvidos, a maldição também vem. Então, são duas colocações, vida ou morte, né? Escolhe vida, não tem outro termo, não tem um mais ou menos nesse lado. E aí a gente vai ver uma história muito interessante aqui, por exemplo, desde aquela época de Adão e Eva, então isso foi se estendendo, e aí chega também na parte ali de Rebeca. E quando a gente fala assim de quebra e maldição, a gente sabe que tem uma causa e automaticamente o efeito. Se me ouvires, pensa. Se não ouvir, o efeito é outro. Agora, eu vou passar os versículos aqui. Lá em Gênesis 27, versículos 6 ao 9, nós vamos ler aqui o versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo. A esposa aqui, né, a esposa chama um dos filhos, tem Jacó e Esaú, e fala assim, olha, eu tenho ouvido teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo. Então a esposa ouviu lá o esposo falando para o outro irmão, falando o seguinte, traze-me a caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. A Rebeca chama Jacó e fala assim, filho, vem cá, ó. Seu pai falou isso e isso para o seu irmão. Isso é uma coisa muito séria, porque o outro é primogênito, ele vai abençoar. Ele tem a bênção da primogenitura, só que tinha já acontecido aquela questão do guisado, né? De Esaú vender a primogenitura para um prato de lentilha, mas até então a mãe estava toda uma outra questão aqui. Aí ela fala o seguinte, agora pois, no versículo 8, agora pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Jacó estava aqui, a sua mãe te chama, fala assim, olha, tem um negócio para você fazer, ouve a minha voz e faz o que eu te mando. Qual é? Eles já sabiam disso aqui, a questão de maldição e bênção. Maldição, se você não honrar pai e mãe. Bênção, se você honrar pai e mãe, você vive e vai bem nessa terra. A mãe chama o filho. Tenho essa notícia, eu ouvi o teu pai falando isso. Agora ouve a minha voz, que eu te mando. E aí a ordem foi essa, no versículo 9. Vai agora ao rebanho e traze-me lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. Como ele gosta. E aí você vai, aí no versículo 10 fala o seguinte, continuando, você leva o teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Tem uma questão muito interessante, sempre existe um sacrifício a ser feito, ou para você quebrar uma maldição, muitas vezes para aquela bênção vir. E para Isaac aqui abençoar, ele falou assim, faz o seguinte, eu estou querendo comer um guisado saboroso. Chama Esaú, que era caçador, você vai caçar e vai preparar esse guisado para mim. A mãe ouviu, Rebeca ouviu, chama Jacó,
que tinha mais contato, né, com ela, e fala assim: a situação é essa. Você vai, ouve o que tua mãe está falando. Você vai arrumar 2 cabritos, eu vou fazer, eu sei o tempero que ele gosta, vou fazer, e você vai levar para ele, para você receber a bênção. Você está aí? Ok, nós conhecemos essa história. Jacó fala o seguinte, no versículo 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Aí já começou a colocar o problema aqui. Assim, o outro tem mais pelo, eu não. E vai acontecer o seguinte, mãe. Vai acontecer... porventura o meu pai apalpará o meu pai, e serei os seus olhos como enganador, assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Jacó, opa, como que eu vou desonrar o meu pai? Porque nós vimos aqui as maldições sobre os enganadores, sobre a questão de enganadores. Eu sei que esteve aqui, você já está fazendo a pós-graduação, já a 3ª aula. Nós vimos essa questão aqui. Jacó falou assim: não, mãe, eu como enganador, eu vou trazer a maldição sobre mim e não bênção. Porque primeiro, a senhora está mandando eu mentir, a senhora está mandando eu enganar o meu pai. Meu irmão é diferente de mim. Ele vai, não está vendo muito bem, mas ele vai apalpar lá, não vai dar certo esse negócio. Em vez, a senhora está falando para mim lá, a bênção, desse jeitinho na família que a senhora está querendo dar, em vez de bênção, eu vou trazer maldição para mim. A dona Rebeca, você conhece a Rebeca? Morava aqui. A dona Rebeca fala a seguinte frase: disse-lhe a sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai fazer o que eu te mandei. Olha que família. Parecem muitas que a gente conhece ou que ouve falar. Confusão na família. Os filhos, a mãe tem predileção para um, chama lá para mentir, fazer uma mentirinha em casa, enganar aqui e ali, está tudo certo. O Jacó fala assim: não, isso aí é você como enganador, eu vou trazer. Lembra-se que nós estamos vendo aqui, a bênção, a maldição, ela precisa ser lançada sobre uma hierarquia. A mãe era maior do que o filho, é maior do que o filho. E ela falou assim: não, a tua maldição cai sobre mim. Vocês sabem a história, os países que se guerreiam até hoje, tantas outras questões, o que o irmão aconteceu depois daquilo, Jacó teve que fugir, e ficou, gente, esse problema aqui, ele ficou 20 anos. Foi um problema na vida de Jacó por 20 anos. E claro, ele obedeceu a mãe. Ela fala assim: faz o que eu estou te mandando, menina. Ela pegou o chinelo assim, não sei se fez isso, mas faz o que eu estou te mandando. A maldição cai sobre mim. Eu falei: não, tá bom. A senhora está falando. A senhora está falando. Vou fazer. Você só ouve Rebeca aqui, ó. Depois ela some na história. Ela só vai aparecer lá em Gênesis 27, versículo 46, falando isso aqui. E disse Rebeca a Isaque, ao esposo, né? Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Éter. Se Jacó tomar a mulher das filhas de Éter, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Para que me serve?
Sabe qual foi o resto de vida desta mulher, de Rebeca? Infarto, angústia, tristeza, decepção. O outro começou a casar com as mulheres lá estranhas e só trazia problema. A maldição cai sobre mim. Olha as palavras. Olha o que foi o resto da vida de Rebeca. Ela mesmo falou: para que me serve essa vida? Eu estou cansado. Pois é, minha senhora. Por que talvez esse peso está tão grande na tua vida? Pois é, mãe, pois é, pai, como que nós estamos lidando com essas questões dentro de um lar? Olha que família. Não, mãe, em vez de bênção, eu vou trazer maldição. A maldição cai sobre mim. Ok, faz lá, beleza. O resto dos dias é esse aqui, ó. Fardadas toda a minha vida. É só desgosto, é só problema. Pois é, Rebeca. Deus não falou lá do ventre que o outro iria servir? Mas a gente vai moldando os nossos caminhos, fazendo do nosso jeito. Lembra de Sara, né? Antes, uma lá escrava, outra confusão. Foram fugas de anos e anos dos dois irmãos aqui, um problemão. E assim é dentro de muitos lares. É muito interessante, assim é dentro de muitos lares. Tem problema essa mentirinha não, tem problema enganar não, deixa o menino crescendo assim, está tudo certo. Aí está reclamando de quê? Por isso que está lá em Jeremias. De que você se queixa? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Olha que coisa de maldição. Olha que coisa interessante. Olha como essa palavra, ela retrata os dias atuais, as famílias atuais, como naquele momento. Por isso que tem uma quebra de maldição. E aí o tempo vai passando, vem os profetas, lá em Malaquias está cheio de direcionamento de bênção e maldição. Muito largo, não é somente, você fala Malaquias, você pensa, diz nas ofertas, com maldição os amaldiçoareis. Não, mas tem tantas outras questões, como por exemplo o relacionamento pai e filho, e está escrito o seguinte: eis que, olha como isso é importante, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias já veio. O espírito de Elias continua nos profetas, para continuar falando. O que? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você está aí? Amém. Olha como é necessário essa transformação. O teu filho pode ter mais de 50 anos, mas se você tem problema, está aqui, ó, se livra dessa maldição. A tua filha pode ter 78, 80, você está quase nos 100, e está ali uma confusão. Acerta esses negócios aí. Porque tem muito peso desnecessário que a gente carrega, porque nós pegamos esse peso. Rebeca pegou um peso desnecessário. Pode fazer o que eu estou falando. A maldição cai sobre mim. E vai viver o resto da vida como? Como? Nós estamos falando de Rebeca. E a gente muitas vezes fala assim: Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Jeremias, Elias. Gente, o próprio Elias, ele fala assim, ele orou para que não chovesse. E não choveu durante 3 anos e 6 meses. E ele voltou a orar para que chovesse. Elias orou, veio fogo do céu. Mas ele fala assim: homem sujeito às mesmas paixões, mesmo problema com a gente, mesmas questões. Esses dias eu estava falando na reunião de obreiros que Elias era um sujeito bem nervoso.
Um cara assim meio calado, bim. Uma vez um rei mandou atrás dele no monte lá, mandou 50. Ele pediu fogo do céu, queimou 50. Vocês só foram falar, dar um recado. Ele viu o pessoal subindo, imagina você lá na caixa d'água, lá no monte. Aí veio 50 pessoas subindo. Senhor, ele gostava do negócio de fogo, né? Tá. Queimou 50. Depois o rei mandou mais 50. De que aconteceu? Sim, olha que chacina. Nem. Aí o rei queria falar com ele. Fez um monte de mais. Eu fico imaginando a cara desse soldado. Falou assim: ó, vai lá, Elias, mais 50 aqui. Eu falei: não, rei, pelo amor de Deus, eu não. Aí, a terceira guarnição, alguém chegou lá e falou assim: é o seguinte, mano, não queima a gente não, o problema é com ele, é só você ir lá, nós só estamos aqui para dar recado, por favor. Aí eles se livraram. Os 100 viraram fumaça. Por isso que o negócio de profeta Baal, fogo do céu, e não é à toa, que eu fico pensando, não é à toa que Deus falou assim: não, eu fiz o seguinte, eu vou te levar. E numa carruagem de fogo, você gosta de negócio de fogo? Então vamos numa carruagem de fogo. Ele foi numa carruagem de fogo, porque o negócio dele era um fogo, mas um temperamento assim, sujeito às mesmas paixões. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o profeta Elias já foi enviado. Nós temos que converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais. Você está aí? Amém. Agora, a quebra de maldição é pela unção. Pela unção do Senhor. Como está escrito, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 10, versículo 27, que fala assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o teu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Se Isaías, né, Rebeca tivesse lido isso aqui, tivesse nesse tempo, aquela carga da vida dela toda, de infarto, de canseira, de desgosto, para quem me serve continuar vivendo. E às vezes a gente está uma carga desnecessária e ela tem que ser tirada do nosso ombro. É o jugo. O jugo é aquele que botava nos bois para eles puxarem, algo de madeira. Por isso que Jesus falou assim: aprendei de mim, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu fico arrumando peso para a minha vida, maldição para a minha vida, porque eu quero, não é porque Jesus quer. Jesus quer me dar bênção. Deus quer me dar bênção. Se a gente ouvir, a gente continua bem. Só que a gente faz um monte de coisinhas, um monte de palavras e um monte de colocações, e vai colocando isso, às vezes, embaixo de tapete, achando que não tem nada a ver. E as coisas vão acontecendo de uma maneira natural. Amém? Glória a Deus. Você está aí? Gente, essa imagem aqui, um cacho de uva. Eu creio que independente de qualquer lugar e de qualquer maldição lançada ou proferida ou acontecendo, Deus limpa. Deus trata. Deus cura. Jesus liberta e quebra, o jugo é tirado, o peso é tirado, independente de qualquer lugar. Por que eu estou postando esse cacho de uva aqui? Uma época, eu estava numa outra igreja, né? era presbítero nessa igreja, e aí eu fui convidado para pregar numa igreja, se eu não me engano era São Pedro 3, tem 1, 2, era 3. E aí nós fomos com algumas pessoas da nossa igreja e tinha contratado uma van. E aí foi um casal que era dono dessa van. Nunca tinha ido em igreja, uma vez tinha visitado a nossa lá, a antiga igreja, né? E aí
E eles falaram assim, não, nós vamos levar vocês lá. Foi marcado o dia, e aí eu ia pregar, e foi mais ou menos umas 8 pessoas, 9 pessoas. Mas esse casal. E chegamos nessa igreja, conheci o pastor lá, tal, entramos, e aí o casal, com muita dificuldade, começou a entrar na igreja para assistir o culto. O culto começou. Sabe aquele culto que tem de tudo, menos a presença do Senhor? E daqui um pouco começou um reteté, umas coisas estranhas, porque quando você tem discernimento, você tem que continuar com o discernimento. E daqui um pouquinho as cadeiras começaram a sair do lugar e tumultuado, e sabe, as coisas tão estranha dentro daquele lugar, porque eu me perguntei a Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aquele casal, eles se levantaram e se retiraram. Eles fizeram sinal para mim e falaram assim, nós estamos esperando lá na van, que eles não aguentaram ficar ali. Os nossos visitantes. E daqui um pouquinho eu vejo dentro daquele ambiente, dentro daquela igreja, tem um espírito de preto velho. Espíritos demoníacos agindo como... E a maioria pensando que era o Espírito Santo de Deus. E eu perguntei a Deus, por que esse lugar? Por que continua dessa forma? E o Senhor me deu uma palavra que eu nunca esqueci. E a palavra foi esta aqui que eu estou trazendo ela hoje, Isaías 65, versículo 8. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uva, dizem, não desperdice, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, que não destrua a todos. O que Deus está me falando ali? Tem alguns aqui, por isso que essas portas não se fecharam, por amor a eles. Porque mesmo num cacho de uva, não pode você jogá-la toda, porque tem uvas boas. E essas que você tem que colher. Há bênção neles. Aquela congregação estava com as portas abertas, porque tinha alguns fiéis ali, apesar daqueles espíritos e da maioria agindo. Aquela noite, aquilo foi uma direção muito grande para mim. E a gente vai orando, a coisa foi melhorando e depois foi e preguei. Mas aquele casal, você convidar eles, vamos qualquer dia na nossa igreja. Não. O que acontece muito. Sabe, numa igreja, joio e trigo. Tem bênção e não tem. Tem vasos que é para honra e tem vasos que não é para honra. Na colheita que nós vamos ver a diferença. A diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Aleluia. Tem muitos lugares repleto. Mas a colheita vai separar essas uvas. Porque há bênção neles. Eu farei por amor dos meus servos. Você pode estar em qualquer lugar, qualquer ambiente. Se você é servo de Cristo, há bênção neste lugar. Apesar de qualquer maldição ali, em qualquer circunstância, você é uma bênção. E por amor ao nome do Senhor e às nossas vidas, o Senhor te abençoa. Amém. O Senhor te abençoa. Glória a Deus. Você está aí? Amém. Então o que precisa muitas vezes para quebrar a maldição? Pode estar a casa endemoniada que for, pode estar carregado que for, você é servo do Senhor, você pisa nesse lugar, maldição não pode ficar. Mas o que é necessário? Uma limpeza, e foi isso que Deus fez no mundo, uma lavagem. E qual foi a lavagem? A gente conhece, o dilúvio. Vou mandar água, vou separar dos cachos de uva da terra daquele momento. Ele separou Noé e a sua família, e colocou os animais dentro de uma arca.
e lavou o mundo. Lavou a sujeira. Lavou a sujeira. Para tirar a sujeira, a gente tem que lavar. A água do Espírito sobre as nossas vidas. Um banho espiritual. Chega de maldição. Toma um banho. Lava a sujeira. Lava a sujeira. Fica guardado em Deus. No mundo corrompido, sujo, pervertido. De ideias sendo lançadas dia após dia e as pessoas aceitando. As pessoas concordando. E muitas vezes dentro de uma igreja. Por não meditar nas Escrituras. Então precisa de uma limpeza. Casa está suja, lava. Às vezes tem aquele cômodo que você só fica varrendo, passando um pano, varrendo. Tem hora que você não. Precisa dar uma lavada. Precisa dar uma lavada. E foi isso que Deus fez com o mundo. Lavou. Depois pegou os animais. E é interessante que continuou animais impuros também na arca. Para continuar, temos que fazer essa separação. E sai Noé e sua família. Tudo novo. Tudo novo. Glória a Deus. Depois, houve isso aqui que Noé fez. Depois que ele saiu da arca, edificou um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Deus pega e começa a limpeza, começa a lavagem de frases, de decretos que muitas vezes falamos ao longo do tempo, de uma família que pode estar amaldiçoada por decretos, por fala. Então, abre essa torneira espiritual, pega a água do Espírito e lava. É como um batismo, mergulha lá e sai o outro. Acabou. Para começar de novo, o altar tem que oferecer coisa limpa. E outra, sacrifício. O que Noé estava fazendo aqui? O sacrifício. Oferecer um sacrifício. Como tem crente leite moça, crente mimimi, porque Jesus pagou o preço e aí ele está tudo feito, pelas nossas almas. Aqui nós temos consequências de maldições, com o suor do rosto, e sacrifícios para Deus. Sacrifícios para Deus. A gente quer as coisas assim, mastigadinha e pronta, sem esforçar coisa alguma, mas não é assim que a coisa funciona. Mas estava tudo novo, bom, vou sair, está tudo certo, só eu, minha família, mas ninguém, tem nem vizinho chato, tem ninguém, não, primeira coisa que ele fez, edificou um altar ao Senhor. Deus vai te dar uma novidade, algo novo, uma bênção. Primeira coisa que a gente faz, edifica um altar ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o que aconteceu? O Senhor, Deus pegou, olha só, e o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração, agora olha assim aqui, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. A criança, tadinha, ele é de Jesus. Coração má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. E aí vem o arco, mostrando que ele nunca mais vai destruir a terra dessa forma. Mas aí vem Jesus. Jesus tem a pá na mão. E João Batista falou, eu comigo aqui, mano, é água. Com ele é fogo. E o Espírito Santo. Ele faz a separação. Ele vai pegar o trigo, separar, e a palha ele vai jogar para ser queimada.
Mas aí, quanto vai durar isso? Não, peraí, pastor, então quebra lá a maldição lá de Noé, do sol. Não. Aqui são outras questões que não daquela forma o Senhor vai lavar mais a terra. Até quanto vai durar isso? Até quando? Enquanto a terra durar. Sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. A gente passa frio? Sim. A gente passa calor? Tem verão, tem inverno, porque a terra está durando. Por isso que vai ter novos céus e nova terra. As primeiras coisas passam, o Senhor faz nova todas as coisas. Mas só que nós vamos estar lá com os corpos transformados, não com essa iniquidade aqui. Glória a Deus. Então ainda nós temos aqui frio, calor, verão, inverno, nós temos dia e noite, e enquanto isso está durando. Então hoje que nós estamos ouvindo a voz de Deus, não endureça o teu coração. Porque, mas sacrifício, nós vamos chegar lá que Jesus se fez sacrifício pelas nossas vidas. Mas por que esse poder do sacrifício, de oferecer sacrifício ao Senhor? Por que você acha que os macumbeiros, os bruxos fazem sacrifício? Por que da galinha lá? Por que compra isso, compra aquilo, degola boi? Por quê? Porque a chave é conhecida para a liberação de poder espiritual. O sacrifício de Noé sagradou ao Senhor com um aroma suave. Gostei. Então não vou mais amaldiçoar dessa forma, não. Quebrou. Através do sacrifício. Sabe, o sacrifício que fazíamos outrora com essas coisas, com as vidas, para ver um show, sacrificava. Eu já gostei na minha juventude de rock, heavy metal, ia para shows, passar um dia para poder chegar na frente lá do palco. Fazia muito sacrifício. A gente faz sacrifício para tudo. Não, eu tenho que comprar isso, eu vou me sacrificar, pois aí para Deus. Às vezes você quer quebrar uma maldição financeira e não faz um sacrifício financeiro para o Senhor. Quer quebrar certas coisas e nem se esforça para isso. Lava, edifica um altar com tudo limpo. Isso vai ser agradável ao Senhor. Você está aí? Né? Lá as pessoas aí, as bruxarias, sacrifícios. Por que faziam sacrifício até de crianças? Ofereciam os filhos a Moloque. Porque é preciso derramar sangue. Olha que coisa. Porque há um poder para o mundo das trevas. Mas é claro, o que sobressai é o mundo espiritual de Deus. O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque você pode entender nas Escrituras, quando o anjo matou 70 mil em Israel, por causa do pecado de Davi. Aí Davi foi lá e suplicou a Deus para parar aquela maldição, parar aquelas mortes. Aí ele foi à eira de Araúna e começa a oferecer um sacrifício, fala assim, eu quero esse terreno aqui e para oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí aquele homem fala assim, não, você é rei, você pode ficar ali. Não, eu não vou fazer nada que não me custe. Ele era rei. O cara está falando assim, opa, não, está tudo certo aí, é seu aí, pode ficar. Não, quanto que é o preço? Eu não vou fazer nada que não me custe para o Senhor. E ele oferece o sacrifício. E a morte para. Por quê? Porque na época de Davi ele estava justamente no mesmo ponto que Abraão ofereceu Isaac como sacrifício. E aí que Deus fala para Abraão, pai da fé, lindo, o processo que é outra questão. O processo de ir caminhando. O processo de ir caminhando com Isaac para um sacrifício. 3 dias ele levou para chegar ao Monte Moriá. Você imagina, primeiro dia andando, aí vai dormir. Como é que um pai dorme sabendo que tem
sacrificar o filho no outro dia. É bonito, né, quando a gente lê algumas linhas, mas muitas vezes não medita no processo e fica reclamando dos nossos processos. E às vezes está igual Rebeca lá, proferiu coisas lá atrás que precisam ser lavadas e limpas. E o altar restaurado. E não fica reclamando que a vida está cheia, está um enfado. Ei, lembra onde você está caindo, restaura as primeiras obras, primeiro amor e continua. E o Senhor faz nova todas as coisas. Glória a Deus. E é claro, o sacrifício principal, Cristo nos resgatou da maldição, da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi. E para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Glória a Deus. Este aqui é o principal sacrifício. O sacrifício principal. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque estava escrito isso, e ele cumpriu isso. Maldição. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Eu comentei com os obreiros, a gente tenho estudado sobre algumas mortes, né, segundo algumas histórias. E, por exemplo, a morte de Filipe. Aquele que foi lá junto com o eunuco pregar no deserto. Ele foi... retiravam a pele. A pessoa ia sofrendo. Retiravam a pele. Até aqui. No outro dia, continuava. E assim. Você imagina morrer assim? Aí a minha pergunta é: por que Deus permitiu isso com os filhos dele? Porque lá em Hebreus, nos heróis da fé, está escrito que estes... o mundo nem era digno deles, por aquilo que eles padeceram, crendo. Alguns viram as promessas, outros morreram sem ver as promessas, sabendo que Deus tinha o melhor ainda para dar a vida deles. Isso são os chamados heróis da fé, a qual o mundo não era digno. Como nós estamos vivendo aqui, será que o mundo é digno da gente? Não conformeis com este mundo, mas transformai pelo vosso entendimento, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Para a gente experimentar isso aqui, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem é o gentio? Todos aqueles que estão agora lá na igrejinha de André Carlone. Jesus é Rei. Como que a gente recebe isso? Pela fé que a gente recebe, nas promessas do Espírito. Lava, restaura, oferece sacrifício. Receba as bênçãos do Senhor. Renova todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Eu falei que tínhamos uma profecia final para as nossas vidas. Você está aí? Amém? E a gente encerra dessa forma. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem as vossas mãos, esforce as vossas mãos. Deus disse para Josué: esforça-te, tu bem tem bom ânimo, e eu te ajudarei. Noé saiu da arca, foi lá, catou pedra, e fez fogo, e matou os animais, esforçou as mãos. Esforça as vossas mãos, ó vós que nesse dia ouviste essas palavras das bocas dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Eu estou pegando essa profecia que foi para Israel, para as nossas vidas. Como nós recebemos as mesmas profecias, porque aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados.
Para aqueles que oram para Israel, aqueles que amam Israel, tem uma bênção. Então aqui, as palavras das bocas do profeta, que estiveram no dia que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Como que o templo é edificado? O altar tem que estar limpo. Como que o templo é edificado? Tem que ter aroma suave diante de Deus. Mas se não está, tem um cacho de uva, não, então tem pessoas ainda que o Senhor está abençoando. E por amor desses servos, que o Senhor tem sustentado a tua casa. Por amor à tua vida, que o Senhor tem sustentado a tua empresa. Porque o cacho de uva não está todo estragado, não. Você está aí? Amém? Porque antes desses dias, desta quinta-feira, não tem havido salário para os homens, nem lhe dava ganhos aos animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Olha esse versículo aqui. Antes desses dias, não tem havido salário, para que os homens nem lhe davam ganhos, é só perda, nem paz, por causa do inimigo. E essa profecia, mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Por que, Senhor? O que muda? Por quê? Porque haverá semente de prosperidade. E a vida dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isso. Quanto que acontece isso? Enquanto durar a terra, a sementeira, a semente. A terra, estamos aqui. Se houver amanhã, Ele estará conosco todos os dias. Para esta casa, para este lugar, para você, para mim que estamos aqui, eu recebo isso. Por quê? Porque agora haverá semente de prosperidade. Olha só, a vide dará o seu fruto. Aquilo que não estava sendo produzido, irá produzir. E a terra dará sua novidade. Novidade. Ah, Senhor, eu quero coisa nova. Pois é. Então, não vai botando remendo de pano velho em pano novo, não. Não tem vinho novo em odres velhos, não. Tem que ser tudo da forma do Senhor. Novidade, sabe? Acontecer novidade na tua vida. Não como Rebeca, em fardo de vida. Novidade. Você recebe essa bênção aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? E para a gente terminar, como que é essa limpeza? Há de acontecer, ó casa de Judá. Há de acontecer. Você está aí? E casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Como você foi uma maldição, agora você vai ser uma bênção. Só não temas, esforce as vossas mãos. As coisas não caem do céu, esforça, tem bom ânimo, não tema. Esforça. Pega essa maldição, transforma em bênção. O Senhor transforma isso. Eu recebo essa profecia hoje, nessa quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Eu tomo posse disso para a minha vida. Espero que você faça o mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor está nos dando essa sequência? Porque Ele quer tirar a maldição e colocar a bênção. Glória a Deus. E eu vou te falar uma coisa, é claro que está sendo gravado, transmitido, mas especificamente, tem situações que as pessoas não puderam estar aqui, mas especificamente para você que está aqui presente, receba essa bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar de pé em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.